Olá, meu nome é Luli Fischer, sou professora de Direito da UFPA e membro da Rede Amazônia. O vídeo de hoje pretende responder a seguinte questão: quais foram as modificações trazidas pela Lei 13.465 para análise ambiental em regularização fundiária urbana? Inicialmente, é importante destacar que a Lei 13.465 deu grande importância à competência urbanístico-ambiental dos municípios em matéria de regularização fundiária. Entretanto, as disposições da legislação ordinária devem ser analisadas à luz das disposições constitucionais e da Lei Complementar 140, que abordam a questão da competência ambiental. O artigo 23 da nossa Constituição estabelece a competência comum em matéria de meio ambiente, devendo essa cooperação ser regulamentada por meio de lei complementar, o que aconteceu no ano de 2011 por meio da edição da Lei 140. Essa competência material, que importa no licenciamento e fiscalização, deve ser interpretada à luz de outra disposição constitucional pertinente, que é a competência legislativa concorrente sobre as matérias previstas no artigo 24 da Constituição, que são direito urbanístico e a proteção do meio ambiente. Lembrando que, no âmbito da competência legislativa concorrente, a União ela é responsável pela edição de normas gerais e os estados têm a competência de suplementar essas normas, fazendo adaptações às suas especificidades regionais, sempre considerando o parâmetro nacional como parâmetro mínimo de proteção, seja ele urbanístico, seja ele ambiental. Portanto, a Lei 13.465 de 2017 está contemplada no âmbito da competência legislativa concorrente em matéria de regularização fundiária urbana, portanto, que apresenta parâmetros mínimos para fins de REU. A Constituição em vigor também estabelece as regras de competência legislativa e material municipal em seu artigo 30. Compete ao município, nesse contexto, legislar sobre normas de interesse local, suplementar legislação federal e estadual no que couber, ou seja, no âmbito do interesse local, e realizar atos materiais para o adequado ordenamento territorial do solo urbano. É possível perceber, portanto, que não há uma disposição expressa atribuindo ao município competência ambiental no âmbito constitucional. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário 586-224, estabeleceu que o município ele é sim competente para legislar em matéria de meio ambiente, no limite do seu interesse local e desde que tal regulamento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Portanto, da mesma forma que o Estado tem competência para suplementar essa legislação, o município, com base no artigo 30, inciso 1º, também pode suplementar legislação federal em matéria de meio ambiente. A única ressalva que se deve fazer a essa capacidade de suplementação de estados e municípios, para além de considerar as normas gerais como parâmetros mínimos, é que as disposições não podem ser tão restritivas ao ponto de proibirem atividades que estão chanceladas pelas normas gerais do nosso ordenamento jurídico. Uma vez que nós esclarecemos que o município possui competência ambiental tanto em matéria de licenciamento e fiscalização no âmbito do artigo 23 da Constituição, como tem competência para legislar em matéria de meio ambiente, é importante analisar agora de que modo a Lei Complementar 140 de 2011, que estabelece as regras de cooperação, é compatível com as disposições da Lei 13.465 de 2017. Nesse sentido, dispõe a Lei Complementar 140 que ao município compete promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental no âmbito local, localizadas em unidades de conservação instituídas pelo próprio município, exceto área de proteção ambiental. Compete ainda, segundo a Lei 140, aos municípios autorizar supressão e o manejo de vegetação de florestas e formações sucessoras em florestas públicas municipais, unidades de conservação instituídas pelo município, e também a supressão e o manejo de vegetação em empreendimentos licenciados ou autorizados ambientalmente pelo município. É possível, então, perceber que a Lei Complementar 140 traz duas hipóteses que conversam diretamente com a Lei 13.465.
que é a discussão sobre áreas de preservação ambiental e a possibilidade de supressão de vegetação em caso de APP, além de estabelecer no caput do artigo 9º da Lei Complementar 140 que existe competência municipal em matéria de meio ambiente e que, no caso da Lei 13.465, está inserida diretamente no processamento da regularização fundiária urbana, por meio da expedição da certidão de regularização fundiária, a CRF. Especificamente, no que trata da APA, estabelece o artigo 12 da Lei Complementar 140, que é competência federal fazer licenciamento de áreas de preservação ambiental localizadas em faixa de fronteira, no mar territorial, em situações em que o impacto é interestadual, em áreas militares e aqueles casos específicos definidos em ato executivo do Poder Federal. Já a definição das hipóteses de competência municipal e estadual em licenciamento de APA estarão definidos por meio do nível de impacto do empreendimento a ser implantado. Na hipótese de APA, é importante destacar que a responsabilidade pela autorização de supressão de vegetação em caso de APP será do mesmo agente licenciador quanto à supressão de vegetação fora de áreas de preservação ambiental. A própria Lei Complementar 140 estabelece que o manejo e a supressão de vegetação em situações ou áreas não previstas na Lei Complementar observará a legislação em vigor, isto é, a Lei 13.465, atribuindo, nesses casos, a competência para o município aplicar as disposições do Código Florestal. É importante mencionar que as regras de supressão de APP para fim de fracionamento do solo urbano foram discutidas agora no mês de abril de 2021 pelo STJ, por meio da expedição do tema 1010, não se aplicam diretamente às discussões da Lei 13.465. No entendimento firmado pelo STJ, na vigência do novo Código Florestal, a extensão não edificável de APP de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplina o artigo 4º do novo Código Florestal, assegurando a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade. Essa disposição expressamente excluiu a hipótese prevista no artigo 65A da Lei 2.651, alegando que a discussão da REURB extravasa a controvérsia inicialmente fixada no julgamento, que não trata de núcleos urbanos informais, e sim da aplicação da Lei de Parcelamento do Solo Urbano. Portanto, não há ainda nenhuma restrição à aplicação das supressões previstas na Lei 13.465. É importante mencionar também que esse entendimento, além de estar abarcado pelas regras de consolidação existentes no próprio Código Florestal em vigor, também estão em consonância com o Decreto Federal 6514 de 2008, que fala sobre as medidas de correção para infrações administrativas ambientais. Nesse sentido, é importante mencionar o que dispõe o artigo 3º do referido decreto, em que as infrações administrativas são punidas com algumas sanções, entre as quais se destaca a demolição da obra. Ocorre que o critério para se definir administrativamente pela demolição ou não de áreas que foram construídas irregularmente sobre espaços territorialmente protegidos, como é o caso das áreas de preservação permanente, obedece a alguns critérios que estão estabelecidos no próprio decreto por meio do artigo 19. Considerando que a Lei 13.465, alterando o novo Código Florestal e não sendo abarcada pelo tema 1010 do STJ, permanece em vigor, é importante se perguntar se a REURB não seria considerada permissiva ambiental para ocupação de APPs urbanos. Segundo esse decreto, as próprias normas de infrações ambientais que prevêem a demolição como possibilidade também prevêem a possibilidade de eventual regularização dessas situações. E o critério utilizado para se permitir ou não uma regularização está previsto no parágrafo 3º do artigo 19. Estabelece que não será aplicada a penalidade de demolição quando, mediante estudo técnico, for comprovado
que o desfazimento poderá trazer piores impactos ambientais do que a sua manutenção, caso em que a autoridade ambiental, mediante decisão fundamentada, deverá, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, impor as medidas necessárias à cessação e mitigação do dano ambiental observada a legislação em vigor. Assim, as disposições trazidas pela Lei 13.465 não apenas não são um permissivo ambiental, como estão em consonância com o Decreto 6514 de 2008, no que se refere à ponderação sobre o processo de regularização de áreas que foram construídas em desconformidade com a legislação ambiental, como é o caso das ocupações de áreas de preservação permanente. Não havendo, assim, um novo permissivo ambiental para a ocupação de APPs urbanas, e sim a harmonização de entendimentos legislativos que tratam da questão ambiental. Conforme nós vimos até aqui, o município ele é competente constitucionalmente e, por meio da Lei 13.465, que é compatível com a lei complementar que dispõe sobre a competência para licenciamento ambiental, a realizar o processamento da REURB, observando as especificidades nos casos de unidades de conservação na modalidade APA. Contudo, para que o município possa operar as análises ambientais que integram o processamento da regularização fundiária urbana, é necessário que haja condições mínimas para essa operacionalização dentro da estrutura administrativa municipal. Essa questão está expressamente prevista na Lei 13.465, no artigo 12, que estabelece que a aprovação municipal da REURB corresponde à aprovação urbanística do projeto de regularização fundiária e, na hipótese de o município ter órgão ambiental capacitado, a aprovação ambiental. Para que o município tenha um órgão ambiental capacitado, é necessário que ele possua em seus quadros ou à disposição profissionais com atribuição técnica para análise e aprovação de estudos. E essa aprovação ambiental, quando o município não dispuser desse corpo técnico mínimo, pode ser realizada pelos estados, que possuem competência subsidiária em matéria de licenciamento ambiental. O que é importante destacar é que o ato de licenciamento ambiental, seja ele realizado pelo município ou realizado pelo estado de forma subsidiária, ele é um ato único concentrado. Portanto, as consultas que devem ser realizadas pelos demais órgãos, como é o caso dos órgãos de gestão de unidades de conservação, ele deve ser feito pelo órgão ambiental e apenas um processamento de licenciamento deverá acontecer para compor o projeto de regularização fundiária. Apenas a título de esclarecimento, quando nós falamos de órgão ambiental capacitado para a legislação ambiental, as exigências estão colocadas pela Lei 6938 de 81 e pela Resolução do CONAMA 237 de 97, que estabelecem que, para além do corpo técnico, o município deve conter ainda alguns instrumentos e estruturas essenciais para que ele seja considerado membro ativo do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que são Lei Municipal de Meio Ambiente, órgão municipal de meio ambiente operando e capacitado na forma do artigo 12, Conselho Municipal de Meio Ambiente e um Fundo Municipal de Meio Ambiente, por meio das disposições do artigo 12 e das disposições da Lei 6938 de 81, é possível que você verifique se o seu município possui essas categorias ou se o Estado deve ser acionado a auxiliar de maneira subsidiária no processo de licenciamento ambiental da regularização fundiária urbana. A partir do que nós expusemos aqui, é possível concluir que a Lei 13.465 deu grande relevância ao processo de análise ambiental feito pelo município. Uma segunda conclusão que nós podemos retirar do que foi exposto é que a decisão de manutenção ou de supressão de área de preservação permanente, observando o que dispõe o novo Código Florestal em vigor em matéria de REURB, ele é compatível com a Lei Complementar 140. No entanto, para que o município possa operar de forma plena essas atribuições, é necessário que ele tenha órgão ambiental ativo, capacitado, observando o que dispõe a Lei 6938/81 e a legislação sobre REURB. Por fim, mesmo que o Estado aplique subsidiariamente a sua competência em matéria de meio ambiente para o processamento da REURB, esse ato ele sempre será um ato único e isso não implica na perda da competência do município para expedir a certidão de regularização fundiária. Eu agradeço a atenção de todos e nós veremos no próximo vídeo. Até logo!